Hi guys! Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma videoaula aqui por essa plataforma que eu espero que vocês tenham bastante paciência, que se Deus quiser a gente vai se dar bem ainda por aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas frases em inglês, English phrases. Então, algumas frases que a gente vai, no momento que a gente vai estudando inglês, a gente também vai refletir um pouco sobre o conteúdo delas. Associar a reflexão com o conhecimento da língua inglesa, ok? Então vamos para a first phrase. Então, a nossa primeira frase diz o seguinte, ó. Sometimes the wrong choices bring us to the right places. Sometimes the wrong choices bring us to the right places. Quer dizer o quê? Que às vezes as escolhas erradas nos trazem a lugares certos. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre a gente tem controle sobre o nosso pensamento, nem sempre a gente sabe exatamente o que está pensando, e esse exatamente o que a gente está pensando é realmente o certo para a gente. A gente às vezes imagina que está pensando de uma forma errada, só que a forma errada que a gente imagina é, de repente, a correta. E é uma frase que as pessoas costumam dizer assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Aquilo nos parece ser algo errado, algo que vai nos fazer mal, mas de repente vai nos trazer algo de bom. Então essa frase serve para a gente refletir sobre, vejam só, às vezes a gente pensar, isso é bom, só que às vezes é preciso que a gente se jogue. A gente não, nessa história de se jogar, eu lembro aqui de uma frase do slogan da Nike, ou da Nike, né? A Nike traz o seguinte, just do it, que quer dizer o que? Se joga, vai, faz, não adianta estar só pensando, tem momento que a gente tem que se jogar para poder ver as coisas acontecer. Então qualquer decisão que você tome, então lembre que pensar nessa situação, ok? Vamos para a próxima, a nossa second phrase. Nós temos aqui uma frase do célebre Mandela. Ele diz o quê? A winner is a dreamer who never gives up. Que quer dizer o quê? Um vencedor é um sonhador que nunca desistiu. Quantas vezes a gente pensa em desistir daquilo que a gente está fazendo, que de repente não é tão confortável para a gente. Nós, de vez em quando, nos colocamos em determinadas situações que nos balançam as estruturas, tira da nossa situação chamada confortável, da nossa zona de conforto, e a gente pensa em desistir. Estava sonhando, queria atingir algo, só que as dificuldades que se sobrepõem à nossa vida tiram-nos o ânimo, e aí vem essa mensagem: os vencedores são pessoas que nunca desistiram, porque se você venceu é porque você não desistiu. Agora, claro, vamos nos iludir? Não, tem vezes que a gente também tem que encarar a vida como ela é. Nem sempre que a gente sonha, nem sempre que a gente batalha vai conseguir. Agora lembre, só consegue quem não desiste. Sei que muitos estão pensando diante dessa pandemia, dificuldades, sei que a gente pode trazer para a nossa realidade ainda mais essas videoaulas, né, que não são tão confortáveis. Melhor seria que nós estivéssemos na sala de aula, assistindo às aulas. Não somente é ruim para vocês, não somente vocês estão fora da zona de conforto, mas nós professores também. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu não estava preparado para essa situação e de repente estou enfrentando algo novo, algo que me tirou da zona de conforto, mas só que de repente eu fiz lá, como diz novamente o slogan da Nike, just do it, e estamos aí, na chuva, né? E vamos ver se a gente enfrenta essa tempestade. Então, mas a nossa terceira frase diz o seguinte: leadership is the capacity to translate vision into reality. Que quer dizer o quê?
A liderança é a capacidade de transformar ou de traduzir a visão que você tem de algo, seu sonho, em realidade. Só sonhar, como diz a frase anterior, talvez só pegar a questão do sonho, só sonhar não basta. É preciso que você lute, é preciso que você dê o suor para transformar o seu sonho numa realidade. O sonho sozinho não nos faz um vencedor. É preciso também a ação, é preciso também a dedicação para que a gente seja aquele vencedor da frase anterior. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, essa palavrinha, uma questão de pronúncia, né? A gente veja que eu pronunciei reality, que quer dizer o quê? Realidade. Mas a gente está acostumado a ouvir a pronúncia dessa palavra como reality, ou reality, né? Reality, que é a pronúncia americana. E aqui a gente lembra do Big Brother Brasil, né? O nosso Big Brother, né? Eles costumam pronunciar o reality show. Uma pronúncia, isso é a pronúncia britânica. Na pronúncia americana a gente diria reality show, ok? Então, a nossa próxima frase diz: The best way to gain self-confidence is to do what you are afraid to do. Que quer dizer o quê? As melhores formas de vencer ou de ganhar, as melhores formas de ganhar autoconfiança é fazer o que você tem medo de fazer. Olha só. A gente às vezes fica com medo de fazer determinada coisa, situação nova, como essa é questão das nossas videoaulas, e você não faz. Se você não faz, se você não enfrenta, então você vai permanecer sempre inseguro. E a forma que a gente tem para ganhar a confiança é enfrentar o nosso medo. Só enfrentando o nosso medo, só fazendo aquilo que a gente acha que não seria capaz de fazer, é que a gente vai ganhando autoconfiança e vai realizando as coisas nas nossas vidas, ok? E aqui eu quero chamar a atenção nessa frase, ó, dessa palavrinha aqui, ó, desse vocábulo, self. Veja que ela quer dizer no nosso português, o nosso prefixo, que diz auto. A si mesmo, né? Então, a confiança e a autoconfiança, a confiança de si mesmo. Essa palavra aí na língua inglesa, a gente também utiliza numa muito conhecida no nosso dia a dia, que é self-service. Self-service, que quer dizer servir a si mesmo, ou se servir. Você vai a um restaurante e de repente lá você se serve. Não tem uma pessoa colocando a sua comida, é você mesmo que coloca a sua própria comida. Por isso que chama-se self-service. Essa palavrinha também nos faz remeter ao ato de tirar a fotografia, né? A gente, ao tirar a fotografia, a gente criou uma nova palavra, ou incorporou da língua inglesa, né? Que a gente nem lembra que é a língua inglesa. É selfie. Selfie. Então, como foi criada essa palavra? Significa? Seria o self, né? De eu, de a mim mesmo, e depois esse i, esse é do i, tá certo? É um sufixo da língua inglesa que quer dizer o nosso diminutivo, o inho, o zinho. Então, se a gente fosse traduzir self, ao pé da letra seria euzinho, ou eu mesmo, eu a mim mesmo, né? O euzinho, né? Que quer dizer o quê? Ao momento que você tira selfie, você está tirando a foto de si mesmo. Então, é você lá na foto. É você, ou numa forma mais antiga que a gente utilizava, no retrato. Então a gente aprende aqui, ó, selfie significa euzinho, ou uma foto de si mesmo, ou então um autorretrato, ok? Vamos para a próxima frase que a gente tem aqui. Estamos já chegando no final, o vídeo é bastante curto para a gente ser bem prático. Temos a frase aqui do nosso Albert Einstein, que diz o seguinte: Science without religion is lame. Religion without science is blind.
E quer dizer o quê? Aqui que nós vamos entrar na seara da questão da crença, da religião e a ciência. Veja que nós temos essa briga, né? Que o nosso Einstein tem uma frase para tentar dirimir essa briga que, vamos dizer, que seja até inútil. De um lado temos a religião brigando contra a ciência e a ciência brigando contra a religião. Será que é tão importante, será que é tão necessário brigar, ter essa visão antagônica dessas duas coisas? Ou seria interessante a gente unir? Einstein, na sua frase, vai querer unir essas duas visões. Vai querer dizer o seguinte, ó, a ciência sem a religião, tá certo, é manca, é coxa, quer dizer, é torta, está precisando de algo, ela não é suficiente por si mesma. Depois vem dizer o seguinte, a religião sem a ciência, ela é cega. E aí vem dizer o seguinte, a religião também precisa da ciência. A gente não pode estar levando as coisas na vida só pelo campo religioso, que eu digo ainda mais estritamente, da sua fé. Você sabe o tamanho da sua fé? Para você de repente estar enfrentando determinadas coisas e dizendo, Deus está comigo? Será? Quantas pessoas não já enfrentaram determinadas situações e se deram mal? Inspirados naqueles personagens bíblicos, como por exemplo Daniel, né, que enfrentou a cova dos leões e se deu bem. A fé dele era grande. Deus estava com ele e era propósito de Deus. A gente tem que lembrar disso também. Qual é o tamanho da tua fé? Será que fazer aquilo é um propósito de Deus? De repente sua fé pode até ser grande, mas o propósito de Deus não ser aquele. E aí, será que você vai se dar bem? Então, nessa dúvida, é bom a gente conciliar a sua fé com a ciência. Vamos lembrar de Jonas lá com a baleia. Era propósito de Deus. Ele tinha fé, ele se deu bem, né? Será que a gente, de repente, dizendo eu tenho fé em Deus, ele vai me salvar diante dessa pandemia e de repente eu aventurando e não seguindo o que a ciência está recomendando, será que eu vou me dar bem? É um será, porque eu não sei exatamente o tamanho da minha fé e eu não sei qual é o propósito de Deus. Então é interessante a gente unir a religião com a ciência. E veja que Deus, quando escolheu um dos seus apóstolos, tinha um lá chamado Tomé. Tomé era meio da ciência, vamos, assim, a grosso modo comparando. Por quê? Porque ele duvidava de tudo. A ciência, no fundo, duvida de tudo. Ela quer uma comprovação racional das coisas, é tanto que se confronta a religião, porque até agora ela não comprovou tudo. Aí será o problema é na religião ou o problema é ela que ainda não tem o conhecimento necessário? São questionamentos que a gente tem que fazer. Faça esses questionamentos para você não ser meio iludido com a vida. Estou trazendo essa reflexão para a gente entender a propriedade da frase de nosso Albert Einstein. Repetindo, science without religion is lame. Religion without science is blind. É preciso que a gente une, seria o bom, unir a religião com a ciência. Temos que unir e a gente tem que ter o discernimento até que ponto é boa essa união. Ok? Vamos para a nossa próxima frase, nossa última frasezinha da nossa videoaula. Ela diz o seguinte: Life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance is the rain. Quer dizer o quê? Olha só, a vida não é esperar pela tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Olha que frase para a gente terminar a nossa videoaula diante de tantos problemas pelos quais nós estamos passando, né? A gente imagina que viver é o seguinte, está tendo um problema ali, então eu vou ficar quieto e vou esperar aquele problema passar e pronto, depois eu toco a minha vida. Essa frase vai dizer, nem sempre. É preciso também, o discernimento, é claro, de a gente ver
Enquanto está acontecendo o problema, a tempestade, então não espere essa tempestade passar. Vá vendo que é possível você ir fazendo. Quer dizer, aprendendo a dançar na chuva, para você poder ir tocando a vida. Estamos aqui na nossa videoaula, uma coisa nova. Então, se a gente estivesse parando de estudar, seria o momento mais adequado? Será que a gente não poderia aprender a dançar um pouco com essa chuva, com essa pandemia que está aí, e procurar formas da gente poder tocar a nossa vida, a nossa aprendizagem não ficar parada, não ficar perdendo tempo, né? E a gente continuar estudando, continuar progredindo na vida? Então a gente encontrou essa forma chamada videoaula. É uma forma da gente aprender a dançar na chuva. A chuva, lembrem aí, é essa pandemia, infelizmente. Ok? Então, espero que a gente tenha aprendido um pouco, tenha brincado com essas reflexões. Então, see you later, next week, class.